Atos capítulo 5, versículo 12 a 16, diz assim: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Podeis assentar. Quero também agradecer a visita do nosso querido irmão, que nos visita mais uma vez. Qual é o seu nome mesmo? Jonathan. Seja muito bem-vindo, tá? Deus abençoe você. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos, né, nessa série de mensagens, e hoje nós estamos na segunda parte do capítulo 5, e vamos falar sobre 5 particularidades na igreja do cristianismo primitivo. Nós vamos ver aqui, nós vamos observar algumas particularidades que são, na verdade, princípios para a igreja contemporânea como a nossa, imitá-los, né? Então, quero pregar esta noite sobre 5 particularidades na igreja do cristianismo primitivo. Quando nós olhamos, então, para hoje, nós vamos perceber que hoje se fala muito em milagres, né? A palavra milagre é uma das palavras mais faladas no âmbito da igreja contemporânea. No entanto, há sobre essa palavra também um marketing muito grande, né? No sentido de conquistar pessoas, de atrair pessoas. E isso tem surgido de forma cada vez mais crescente em um tempo em que a igreja tem se transformado em mercado para venda de produtos. Aí se vende óleo ungido, rosa consagrada, e tanto amuletos da fé que tem aparecido nesse tempo, em busca, para vender para aquelas pessoas que estão em busca de um milagre. E aí a gente percebe que estamos realmente, a gente faz essa pergunta, será que estamos realmente vivendo esses milagres propagados pela mídia da igreja pós-moderna, ou tudo isso são invencionices antibíblicas e que não são verdade? Bem, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos perceber que o livro de Atos é um dos livros mais importantes para o crescimento saudável da igreja, o crescimento espiritual da igreja, o crescimento aonde o ministério pastoral é relevante e profícuo na contemporaneidade. O livro de Atos vai nos mostrar que milagres aconteciam de fato. E os apóstolos aqui estão sendo usados na operação de milagres, prodígios e muitas maravilhas. No entanto, a pergunta que nós fazemos é: esses que nós estamos vendo por aí na televisão, realmente são milagres ou são encenações? Hoje acontece ainda esses milagres ou não? São perguntas que nós fazemos para podermos entender essas particularidades da igreja. Então, esse texto aqui que nós lemos, mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos verificar cada verso aqui escrito. Perceba que
esse texto, ele nos revela, em primeiro lugar, a resposta da oração de Pedro. No capítulo 4 anterior, Pedro, ele orou, depois que ele foi solto, né? Ele orou juntamente com a igreja para que Deus os usasse para pregar para aqueles fariseus que haviam ameaçado eles de morte se eles continuassem a pregar Jesus. Pedro orou no capítulo 4 para que Deus os usasse para salvar aquelas pessoas que estavam ameaçando a eles. Pedro orou para que Deus os usasse em milagres, em prodígios, para que eles também pudessem ver a glória de Deus através da cura e dos milagres. E o capítulo 4 nos mostra também a unidade da igreja, né, a perseverança na oração daqueles crentes e a fidelidade do povo no exemplo da oferta de Barnabé. Você lembra quando a gente falou da última vez nessa mensagem sobre o exemplo de Barnabé, né, que Lucas fez questão de ressaltar o nome Barnabé, que trouxe aquela oferta ali sincera. Ele vendeu um terreno e trouxe aquela oferta ali com o coração sincero e depositou diante do altar, mostrando a sua sinceridade e a sua fidelidade para com o seu compromisso na obra do Senhor. Então a gente percebe que no capítulo 4, o capítulo nos mostra essa perseverança da igreja na oração, orando para soltar, né, Pedro, que estava preso, a perseverança deles na oração, e mostra a fidelidade também do povo no exemplo de Barnabé. Agora no capítulo 5, nós vamos perceber um outro exemplo diferente do de Barnabé, que foi o exemplo de Ananias e Safira, que é um exemplo antagônico, ou seja, enquanto Barnabé depositou uma oferta com sinceridade, com verdade e fidelidade, Ananias e Safira fizeram diferente, e a morte deles, né, aqui no capítulo 5, no início do capítulo que nós pregamos na semana passada, a morte deles tem uma grande influência purificadora na igreja, de forma que ninguém naquele tempo se atrevia a vir para a igreja, a ser membro daquela igreja, se não fosse com sinceridade e verdade. Porque se alguém estivesse vivendo na hipocrisia, na mentira, poderia acontecer com essa pessoa o que aconteceu com Ananias e Safira. Ananias simplesmente roubou a oferta. Ele disse ter dado um valor, quando ele deu outro valor, e só por causa disso, ele e a sua mulher foram mortos. E a gente aprendeu que nesse tempo isso acontecia porque a igreja deveria ser exemplo de honestidade, exemplo de fidelidade, né? Então a gente percebe a influência purificadora da igreja nesse tempo, né? E a gente vai ver também que a igreja era muito respeitada pelos seus feitos diante do povo, né? Essas coisas que aconteciam faziam com que a igreja fosse realmente respeitada. As pessoas tinham respeito pela igreja, as pessoas não zombavam da igreja, as pessoas não falavam da igreja de forma sem temor, porque sabia que realmente prodígios e milagres aconteciam naquela igreja. Agora, no capítulo posterior, né, que a gente vai estudar mais tarde, no capítulo 6, nós vamos perceber aqui a organização da igreja com a escolha dos diáconos, onde Estevão vai aparecer e ele vai ganhar destaque. E a exclusividade do ministério específico dos apóstolos vai também estar aqui no capítulo 6, onde fica claro que vai ser instituídos os diáconos para fazerem o trabalho social da igreja, e os apóstolos vão ficar somente para a exposição da palavra, para o ensinamento da palavra e para o aconselhamento das pessoas. Então aqui a gente vai perceber no capítulo 6 aí a organização dessa igreja, né? Por que eu estou trazendo isso daqui? Para vocês entenderem o contexto do que a gente quer falar sobre as 5 particularidades
dessa igreja aqui no cristianismo primitivo. Bem, o que a gente vai ver então, que este texto aqui, ele vai aclarar de forma sintética, de forma resumida, a vida da igreja, daquela igreja, nesse cristianismo primitivo, ou seja, a igreja estava começando no seu início e a igreja, ela era viva, ela era cheia de poder, não obstante os conflitos que ela tinha internamente. Apesar da igreja ser uma igreja poderosa, apesar de ser uma igreja viva, havia conflitos internos na igreja. E o que a gente vai perceber é que, em primeiro lugar, aquela igreja tinha a resposta de Deus nas suas orações de forma imediata. Elas oravam e Deus respondia. Ela orava e Deus vinha e respondia às suas orações. A intimidade era muito forte, era muito grande entre a igreja e o nosso Deus. Em segundo lugar, a gente vai perceber que naquela igreja havia uma influência purificadora no meio dela, de forma que a hipocrisia não permanecia. Como eu disse no início, só entrava para a igreja quem realmente queria ser crente. Quem queria ficar de brincadeira não entrava, porque sabia que se ficasse de hipocrisia, seria revelado, e Deus poderia até fulminar, como aconteceu com Ananias e Safira. E em terceiro lugar, o que a gente vai perceber aqui no centro dessa igreja, nesse tempo, que o respeito do povo e comunidade circunvizinha por essa igreja era notório. Estava aclarado isso aqui. Estava em destaque, as pessoas respeitavam aquela igreja, respeitavam os apóstolos, temiam o poder que havia naquela igreja. No entanto, o que a gente vai trazer como proeminência nesse estudo aqui, nessa mensagem, na verdade, são coisas que estão bastante evidentes na exposição desses versos que nós lemos, a saber, as 5 particularidades da igreja no cristianismo primitivo. Vamos ver então quais são elas, quais são essas particularidades. Leamos de novo então, novamente, o verso de número 12. Por favor, todos juntos, verso número 12. 1, 2, 3. Então perceba aí que está em destaque aqui o poder e a unidade. Por quê? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se, de comum acordo, na mesma visão, na mesma unidade, no mesmo propósito. Não era uma igreja dividida, não era uma igreja que vivia em guerra, era uma igreja que estava unida. Então a gente percebe que o verso 12 está nos dizendo, não sou eu que estou dizendo, é o verso 12 que está dizendo que aquela igreja tinha poder e unidade. É um princípio, é uma particularidade. Aquela igreja tinha poder e unidade. Então, a gente percebe que o verso 12 mostra esse princípio para nós. Vejamos agora o verso 13, o que ele nos diz. Vamos lá, vamos ler. 1, 2, 3. Ninguém ousava se juntar àquela igreja. Havia temor. Só ia para aquela igreja que realmente queria servir a Cristo. E o povo lhes atributava
admiração. O que esse verso de número 13 está nos dizendo, irmãos? Este verso está nos dizendo que aquela igreja era admirada e respeitada pelo povo. A igreja, no cristianismo primitivo, no seu início, ela tinha a admiração do povo por causa de tudo que acontecia nessa igreja, por causa dos prodígios, das maravilhas, e tinha também respeito. As pessoas respeitavam aquela igreja. É isso que o verso 13 está nos dizendo. E aqui, então, eu aprendo o segundo princípio. O primeiro princípio no verso 12, a primeira particularidade no verso 12, poder e unidade. Segunda particularidade no verso 13, admirada e respeitada pelo povo. Agora vejamos o verso 14, por favor, todos leiam. 1, 2, 3. O que estava acontecendo? A igreja estava crescendo mais e mais. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso mostra para a gente? Sabe o que esse verso 14 está nos dizendo? Que aquela igreja era uma igreja ganhadora de alma. Aquela igreja tinha uma terceira particularidade, a saber, ela era uma ganhadora de alma. Todos os dias o Senhor estava acrescentando mais e mais membros para aquela igreja. Então, aqui eu aprendo uma terceira particularidade daquela igreja no cristianismo primitivo. Ela era uma igreja que ganhava alma. Ela era uma igreja que atraía pessoas. Ela era uma igreja que abarcava as pessoas para dentro da igreja. Agora olha o versículo 5, versículo 15, vamos todos ler o versículo 15 de forma uníssona. 1, 2, 3. Então, percebam aqui agora que este verso, ele vai nos mostrar uma outra particularidade dessa igreja. Nesta igreja estavam os verdadeiros apóstolos. Nesta igreja estavam os verdadeiros cristãos. Por quê? Aonde estão os verdadeiros apóstolos? Aonde estão os verdadeiros cristãos? Aonde estão os verdadeiros pastores? Aonde estão os verdadeiros presbíteros? Aonde estão os verdadeiros crentes? Os sinais acompanham. Os prodígios acontecem. A cura acontece. As almas são abarcadas. Perceba que o verso está nos dizendo que o que acontecia, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. O que estava acontecendo aqui? As pessoas eram curadas até pela sombra de Pedro. E por que acontecia isso? Porque Pedro era de fato um verdadeiro apóstolo. Pedro era de fato alguém que representava Cristo. E Deus permitiu que houvessem curas e milagres através só da sombra de Pedro. Deus permitiu que isso acontecesse. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Isso foi naquele tempo. Porque os apóstolos, existia um critério para ser apóstolo. Qual era? Um dos critérios era que a pessoa tinha que ter visto Cristo pessoalmente, tinha que ter um encontro pessoalmente com o Messias. E Paulo teve um encontro com Cristo ressurreto. Então, o que a gente vai perceber, que Paulo ele foi aceito também como apóstolo,
porque ele representava uma dessas características para ser apóstolo. E hoje em dia, a gente percebe que não existem mais apóstolos. No entanto, muitos na contemporaneidade estão se intitulando apóstolos. Mas, na verdade, não existem mais apóstolos. Os verdadeiros apóstolos são esses daqui, né? E Paulo foi o último deles. Então, depois, o que os apóstolos fizeram? Eles constituíram bispos, pastores, presbíteros, para dar continuidade a esta obra. Então, hoje nós não temos mais apóstolos, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo que desceu sobre nós, trabalha da mesma forma como trabalhou na vida dos apóstolos. Portanto, quem tem o Espírito Santo e é vocacionado por Deus, essa pessoa tem poder de, através da sua vida, de, através da sua palavra, curar pessoas. E quando eu falo de cura, irmãos, eu não estou falando só de cura física, eu estou falando de cura espiritual, de cura da mente, de cura do coração, de cura da alma. Por que hoje não acontece tantos milagres como acontecia nesse tempo? Primeiro, milagres, cura, não é a proeminência do Evangelho. Tá? Isso daí é secundário. Jesus fez muitos milagres e muitas curas para mostrar que ele era filho de Deus. Mas qual é a proeminência do Evangelho? Qual é a proeminência do Evangelho? Qual é o que é em primeiro lugar no Evangelho? A salvação. O que está em destaque na mensagem da cruz? É a cura para a sua enfermidade? Não, é a salvação. Mas por que Jesus curou? Por que Jesus curava? Para as pessoas crerem que ele era o Filho de Deus. Por que os apóstolos aconteciam muita cura naquela época ali? Porque ali a fé estava em alta. E era o princípio da igreja. Precisava mostrar sinais. E hoje? Curas e milagres acontecem? Como a gente está vendo aí na televisão? Eu digo para você, acontece. No entanto, nem tudo que a gente vê, nem tudo que parece ser, é de fato aquilo que a gente vê. Porque hoje há muita encenação, há muita propaganda para poder ganhar pessoas. Mas se você orar com fé, e se for a vontade de Deus, Deus vai usar você também para que pessoas sejam curadas através das suas orações, para que você mesmo seja curada através da oração. No entanto, não é essa a proeminência do Evangelho. A proeminência do Evangelho é a nossa salvação. E o que o verso está nos dizendo, que aqueles apóstolos ali, porque estavam surgindo falsos apóstolos, estavam surgindo falsos profetas, pessoas que estavam adentrando a igreja também para ensinar outras doutrinas. E então, esses feitos aqui mostram para nós que aqueles apóstolos eram verdadeiros. E hoje, nós também somos vistos pelas pessoas, e os verdadeiros cristãos, os verdadeiros pastores, os verdadeiros crentes, eles dão frutos do seu verdadeiro cristianismo. Agora perceba, vamos ler o verso de número 16, todos juntos. 1, 2, 3. Todos eram curados. Você percebe que as pessoas estavam vindo de todas as partes para levarem os seus enfermos. Mas nós vamos perceber, nesse texto aqui, se você for ver aí no contexto, Pedro ele tinha um discernimento sobre essas pessoas que levavam doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Você vai ver, depois, mais para frente no texto, que havia um discernimento
dessas pessoas. As pessoas que estavam doentes, as pessoas que estavam com enfermidades, essas pessoas, o apóstolo colocavam as mãos sobre elas e elas eram curadas. Já os endemoniados, não havia essa imposição de mãos. Os endemoniados, os apóstolos expulsavam os demônios, né? Então a gente percebe aqui que, quando o texto fala que havia enfermos e havia endemoniados, então não eram a mesma coisa, havia uma separação, né? Tinha pessoas que estavam doentes e tinham pessoas que estavam endemoniadas. O que a gente vê aqui nesse texto, que havia então um discernimento da parte do apóstolo, né? Não é todo mundo que ele saía expulsando o demônio. Quem era endemoniado, era endemoniado. Quem era doente, era doente. E hoje a gente percebe que muitas pessoas, por falta de conhecimento, muitas vezes diz que o doente está endemoniado. Um exemplo é a doença da depressão. Muitos falam nos dias de hoje, sem conhecimento, que a depressão é oriunda da opressão maligna, né? De espíritos imundos. E, na verdade, não é. A depressão é uma enfermidade que precisa ser tratada com os psicólogos. Agora, é claro que quando uma pessoa está sobre a fragilidade de uma doença como esta, ela pode ter brechas, ela pode dar brechas para opressão maligna. Por isso que quando nós detectamos uma pessoa que está psicologicamente doente, em depressão, nós precisamos encaminhá-las para o psicólogo para tratar da sua enfermidade física. Nós vamos orar, né? E se Deus quiser vai curá-la. Mas nós precisamos também orientá-la a um psicólogo para se tratar. Nós temos que ter discernimento quando é enfermidade e quando são demônios. Quando são demônios, nós devemos expulsá-los com autoridade através da oração. Amém, meus irmãos? Concluindo a exposição, não a mensagem, a exposição desse texto, você percebe então aqui 5 particularidades da igreja. No verso 12, a igreja mostra poder e unidade. Primeira particularidade. No verso 13, a igreja mostra que o verso mostra que a igreja era admirada e respeitada pelo povo. No verso 14, o verso mostra que a igreja era ganhadora de alma. No verso 15, o verso mostra que a igreja tinha os verdadeiros apóstolos, através dos seus sinais e prodígios. E no verso 16, né, o verso mostra que aquela igreja tinha discernimento. 5 particularidades. Agora, o que a gente pode, irmãos, aprender com esse texto para a igreja contemporânea, trazendo uma mensagem para hoje? Em primeiro lugar, a gente vai ver que a igreja contemporânea também pode ser ousada pelo poder de Deus nas manifestações de curas, sinais e prodígios. A despeito disso não ser a proeminência do Evangelho, não ser o que vem em primeiro lugar, não deve ser a nossa primeira motivação, porque o que vem na proeminência do Evangelho, o que vem em primeiro lugar no Evangelho, o que vem como destaque no Evangelho, é a salvação da nossa alma. No entanto, os milagres, as curas, os prodígios podem acontecer também na igreja contemporânea, ou seja, na igreja de hoje. Em segundo lugar, nós já podemos aprender com esse texto que a igreja contemporânea também pode e deve ser relevante para a sociedade, se buscar verdadeiramente as particularidades desta igreja do cristianismo primitivo. Ou seja, se nós fizermos um paralelo da igreja no cristianismo primitivo com a igreja do cristianismo contemporâneo,
nós vamos perceber que podemos ser relevantes também na sociedade. Podemos ter o olhar da sociedade, o olhar da comunidade voltado para a igreja de forma respeitosa, porque hoje é um tempo em que a igreja está sendo zombada. Hoje é um tempo que a igreja está sendo perseguida. Hoje é um tempo que a igreja está sendo caluniada. Por quê? Por causa dos falsos testemunhos, dos maus testemunhos, dos falsos pastores, dos falsos profetas, por causa da igreja mercado, por causa da igreja show, por causa da deturpação que se tem tido nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas, em terceiro lugar, nós podemos aprender com esse texto aqui que o crescimento da igreja contemporânea precisa estar pautado nos princípios fundantes desta igreja no cristianismo primitivo e não nas invencionices de culturas, de filosofias, de coisas que nós temos vivido nesses últimos dias. Ou seja, nós, como igreja, não temos que pautar o nosso sucesso, o nosso crescimento, nas culturas modernas, nas invencionices de hoje. Porque aquela igreja tal está fazendo assim, então está dando certo, vamos fazer também. Porque a outra igreja fez isso e vamos fazer também. Não. O nosso crescimento, o nosso sucesso não pode estar pautado nessas coisas. Tem que estar pautado nos princípios fundantes desta igreja, porque é assim que a Bíblia está nos ensinando, é assim que a Bíblia está nos mostrando como ser igreja, como crescer, como ser de fato uma igreja viva, uma igreja de poder na contemporaneidade. E em quarto lugar, eu aprendo aqui que não temos mais, como nós vimos no texto, que somente nesta época que tinha, não temos mais apóstolo hoje. Eu sei que você vai chegar em casa e você pode ligar a sua televisão e vai ter um programa lá e vai estar apresentando o apóstolo fulano de tal. No entanto, não existe apóstolo nos dias de hoje. O que a gente vê é que essas pessoas estão se auto-intitulando apóstolos. Porque a pergunta que nós deveríamos fazer então, se você é apóstolo, e até apóstola tem também nos dias de hoje, como os discípulos de Cristo, que andaram com Cristo, colocaram como critério que só poderiam ser apóstolos aquele que tivesse tido um contato com Jesus, pergunta então qual desses apóstolos que teve um contato com Cristo, que viu Cristo pessoalmente. Nenhum deles viu. Então, não existem mais apóstolos. O apóstolo foi só naquele tempo. Existem bispos, existem pastores, existem presbíteros. Mas para falar hoje nós falamos no nome do Senhor Jesus, mas naquele tempo eles representavam Jesus Cristo, os apóstolos. Então, a gente percebe aqui em quarto lugar que não temos mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia, o Espírito Santo se faz presente e por meio dele podemos viver esses milagres que os apóstolos viveram naquela época. Então, meus irmãos, a gente pode crer na cura, a gente pode crer no milagre, a gente pode até buscar isso, mas entenda que isso não é a proeminência do Evangelho. Deus pode curar ou não. Em quinto lugar e em último, a gente aprende aqui nesse texto, fazendo um paralelo com a igreja da contemporaneidade, que, assim como a igreja de Atos, nós também podemos ter o poder para influenciar pessoas a temer e respeitar a igreja viva, o que está escasso nos dias de hoje. As pessoas não estão respeitando a igreja. Invadem a igreja, roubam a igreja, assaltam os cristãos. Hoje não tem mais aquele negócio de você colocar a Bíblia no carro, para dizer que é crente. Ninguém está respeitando mais isso, não. Hoje não tem esse negócio de você estar de paletó e gravata andando na rua, não. Se tiver um bandido, ele vai te assaltar, não quer nem saber se você é crente.
Antigamente tinha mais um respeito. As pessoas respeitavam as igrejas, ninguém pichava a igreja, ninguém assaltava a igreja, ninguém mexia com o crente. Hoje não. Hoje as pessoas mexem com você, as pessoas não estão nem aí. Então, o que a gente precisa aprender que, apesar da escassez desse respeito, desse temor das pessoas em relação à igreja, apesar disso, nós podemos ainda influenciar o mundo, influenciar as pessoas e fazerem com que essas pessoas tornem a respeitar a igreja através da nossa particularidade com a casa do Senhor. Bem, irmãos, para terminar, eu diria para os amados que, se quisermos viver os milagres de Deus como a igreja de Atos vivia, se quisermos verdadeiramente ser uma igreja relevante para a sociedade, vivendo essas particularidades aclaradas aqui nesse texto, ganhando mais e mais almas para o Senhor Jesus em um crescimento saudável, em temor e tremor diante do Senhor, precisamos ser, aprenda isso, precisamos ser ousados no espírito e na busca pela santidade e sinceridade para com Deus. Talvez esta é uma das coisas que esteja faltando na igreja contemporânea. Precisamos ser ousados no espírito, né? E na busca pela santidade e sinceridade. Precisamos buscar mais isso para com Deus, porque esta igreja tinha isso. Esta igreja vivia assim, por isso essas coisas aconteciam. E eu creio, irmãos, que são nesses princípios fundantes que nós vimos aqui na igreja de Atos, que o Senhor nos usará nesse tempo. À medida que nós somos mais ousados espiritualmente, à medida que nós buscamos mais a santidade, abandonando cada vez mais o eu, o pecado, a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso disse-me-disse, a nossa fofoca, e vivemos mais para Deus, na medida que isso acontece, Deus vai nos usar mais. E aí as pessoas vão olhar para nós e vai dizer, olha, não mexe com aquele pastor, não. Olha, não mexe com aquele presbítero, não. Olha, não mexe com aquela igreja, não. Porque aquela igreja ali é crente de verdade. Aqueles irmãos ali são crentes de verdade. E aí começa, então, a renascer o respeito e o temor para com o povo de Deus. Em segundo lugar, irmãos, apesar de não termos mais apóstolos nos dias de hoje, precisamos ser como eles foram. Não precisamos ter título, irmãos. Isso daí são os homens que querem títulos de apóstolo, porque na hierarquia eclesiástica o apóstolo é a posição mais alta. Então eles querem esse título para ele. Mas nós podemos ser como os apóstolos foram, sem ter nenhum título de apóstolos. Ou seja, o que eles foram? Instrumentos do poder de Deus. E em último lugar, para terminar, assim como aquela igreja influenciava e trazia espanto por todo o povo, nós também podemos influenciar a nossa sociedade, sendo uma igreja viva na contemporaneidade. Então eu termino esta mensagem dizendo a você que nós precisamos abarcar como igreja, abraçar, trazer para nós esses 5 princípios que nós estamos vendo como particularidades na igreja do cristianismo primitivo. A saber, poder e unidade, admiração e respeito pelo povo, ganhadora de alma, verdadeiros cristãos, verdadeiros apóstolos e discernimento na igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a nossa igreja. Eu vou pedir, presbítero Márcio, ore nesse momento agradecendo a Deus pela exposição da palavra e que você possa curvar a cabeça e também falar com o Senhor, pedindo a Ele para que você realmente viva
nessas particularidades como uma verdadeira igreja em Cristo Jesus.